E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No nosso De Olho no Mapa de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o espaço brasileiro. Primeira coisa, quando a gente olha para o nosso Brasil, a gente tem esse território aí com essa representação. Mas algumas perguntas a gente precisa responder. Primeiro, qual é o tamanho do nosso país? Ele é um país gigantesco. Ele tem mais de 8.515.000 km², sendo assim o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Muito bem, esse é o nosso Brasil. Ótimo. E aí a gente pode dividir ele de acordo com dois critérios. O primeiro, a divisão política. O que é a divisão política? É quando a gente divide ele em unidades federativas, sendo 27 unidades federativas. Uma delas é o Distrito Federal. E aí a gente tem um Distrito Federal e 26 estados da federação. No total, 27 unidades federativas. Quando a gente pensa na outra possibilidade, a gente pensa na divisão regional. Essa divisão regional foi proposta pelo IBGE, criou 5 macro-regiões. Também vale lembrar, essa divisão do IBGE nem sempre foi assim. Segundo ela, a gente tem 5 grandes regiões. Em amarelo, região norte. Em bege, região nordeste. Em vermelho, região centro-oeste. Em verde, região sudeste. E em roxo, região sul. Qual é a maior região do nosso país? A maior região do nosso país é a região norte. E em segundo lugar, a região centro-oeste. Região norte e região centro-oeste. E elas são também as regiões que, por ter mais território, também são as regiões menos povoadas. São, além de as regiões menos populosas, que tem a menor quantidade de população absoluta, também as menos povoadas, porque tem uma população pequena e porque tem uma área muito grande. Em contrapartida, nós temos a região sudeste, a região sul e a região nordeste com uma população absoluta alta, visto que são as 3 regiões litorâneas, e as 3 regiões litorâneas foram as primeiras que sofreram ocupação pela colonização. Muito bem, vamos ver um pouco da evolução dessa regionalização do IBGE. Em 1946 a gente tinha a seguinte divisão regional, a do lado esquerdo. Já do lado direito a gente tem a divisão regional de 1988, que é também a divisão regional atual. A região centro-oeste de 1946 e a região centro-oeste de 1988 possuem diferenças. Veja o Mato Grosso. Ele era um estado único, ele foi dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Perceba o estado de Goiás, ele era um estado único, foi dividido em Goiás e Tocantins. O Tocantins, por sua vez, foi para a região norte. Veja a região representada pela cor verde, era ela chamada de região leste. Hoje a gente tem região sudeste. A Bahia fazia parte da região leste, agora a Bahia faz parte da região nordeste. São Paulo fazia parte da região sul. Agora, São Paulo faz parte da região sudeste. Essas são algumas das poucas diferenças que a gente tem em relação à primeira regionalização do IBGE e à atual regionalização oficial do Brasil. É a única forma de observar o Brasil? Não, mas ela é a forma oficial. O nosso país é tão grande e tão diverso que a gente consegue ter no mesmo território paisagens tão diferentes como essas. Aqui, a Amazônia, numa área em que a gente vê o rio e a floresta se encontrando, a floresta inundada. Já na região nordeste a gente consegue ver um cacto. Esse tipo de cacto aí se chama xique-xique, fica no bioma Caatinga, enquanto na imagem anterior a gente viu o bioma Amazônia, aqui a gente vê o bioma Caatinga, ambos no mesmo país. E agora, com esse tamanho todo que o Brasil tem, a gente precisa analisar também o sistema de fuso horários do Brasil. Vocês estão vendo ali o globo girando e ele está sempre dando uma pausa no Brasil para a gente ter uma referência. Ele vai passar ali pela Inglaterra, onde fica o meridiano de Greenwich, na mesma linha da África. Ali vai ser o fuso horário 0. Todos os meridianos que vierem para oeste do meridiano de Greenwich vão diminuir 1 hora a cada 15 graus. O nosso primeiro fuso horário aqui, meridiano 30 graus oeste. É o primeiro fuso horário brasileiro, atrasado 2 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Nele estão as nossas ilhas oceânicas. A mais famosa delas é essa que eu circulei para vocês, a ilha de Fernando de Noronha.
Depois a gente tem o nosso segundo fuso horário, o fuso horário oficial de Brasília, a hora oficial de Brasília. A maior parte dos nossos estados estão nesse fuso horário. Perceba, são todos os estados da região em bege. E olhe bem, se a gente for observar, muitos estão fora do limite teórico do meridiano. Por quê? Porque senão a gente teria algumas aberrações, como, por exemplo, estados da região Nordeste com uma parte em um fuso horário e outra parte em outro. Percebam aqui, ó, o estado de Pernambuco. Ele ficaria metade no fuso horário, -2, e outra metade no outro fuso horário, -3. Sempre lembrando, -2 em relação a Greenwich, -3 em relação a Greenwich. Aqui, ó, GMT, significa tempo médio de Greenwich. O nosso terceiro fuso horário é esse representado pelos estados na cor rosa. Ele está atrasado 1 hora em relação a Brasília e 4 horas em relação a Greenwich. Compreende os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, uma parte do Amazonas, Roraima e Rondônia. Percebam que o estado do Amazonas ele tem uma parte que não está nesse terceiro fuso horário, porque ele está no nosso quarto fuso horário. O Brasil, portanto, tem 4 fuso horários. O quarto fuso horário brasileiro está atrasado 2 horas em relação a Brasília e 5 horas a menos que Greenwich. Ele compreende todo o estado do Acre e o sudoeste do Amazonas, representada por essa área aqui em amarelo. Perceba que a gente tem muitos cortes entre limite prático e limite teórico. Isso é uma definição política. É por causa disso, por exemplo, que a gente consegue perceber coisas tão diferentes aqui no oeste de São Paulo e aqui no litoral de Pernambuco. Enquanto 6 horas da noite aqui no litoral de Pernambuco já está escuro, aqui ainda está claro, indo anoitecer apenas por volta das 7h30 da noite. Teoricamente, o litoral de Pernambuco e o oeste paulista estão em fuso horários diferentes. Perceba, o litoral de Pernambuco deveria estar no GMT-2, enquanto o oeste de São Paulo está quase no GMT-4. Mas por força de lei, seguindo o horário oficial de Brasília, temos ambas as regiões no mesmo fuso horário, o fuso horário -3 GMT, que é a hora oficial de Brasília. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado dessa aula. Tudo de bom para vocês. Qualquer dúvida é só escrever aqui embaixo, no que eu puder ajudar, eu ajudo. Até a próxima. Tchau.